Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Ok. Vocês estão vendo esse material aqui, tá, Rafael? Aqui, ética, escrito ética. Aqui tá beleza. Sim. Tá todo mundo vendo esse material? Pode escrever ou falar aqui. Beleza. Ótimo. Então tá joia. Gente, esse material aqui foi um texto que a professora Júlia passou, que o texto que a professora Júlia passou para mim, e ela disponibilizou esse material para vocês, né? Vocês estavam todos com dificuldade, e então ela disponibilizou aqui, ela escaneou parte desse material e postou para vocês. Foi isso mesmo? Todo mundo recebeu esse material? Ética profissional? Não. Ah, não, ela passou no grupo, verdade. Passou? Não tem Passou. importância. Ela pegou e passou esse material, nós vamos utilizar esse material. Eu estarei postando para vocês no e-mail de vocês ou na própria sala de aula este mesmo material, né? É um material introdutório que fala sobre, é uma introdução geral sobre a ética profissional. Então, nós vamos começar aqui a discutir ética com vocês, a partir de um sentido amplo de ética. Depois nós vamos restringir este conceito de ética com vocês. Nós vamos falar dos diversos tipos de ética, tá? Diferenciar a ética da moral. E aqui tem muitos casos, muitos estudos de caso, e muitas situações aqui sobre ética e moral, tá? E a partir dos gregos, e aí nós vamos estar discutindo isso com vocês e, logicamente, relacionar a ética geral com a ética profissional, que é a ética de você, que é o que nos interessa aqui ao curso de vocês, né? Então, para isso, nós vamos falar de vários filósofos, tá? Então, aqui vocês estão vendo a ética de Bergson. Antes, nós temos a preocupação de analisar a ética de Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente Aristóteles, escreveu um livro muito interessante chamado Ética a Nicômano, tá? Nicômano era o filho dele, que era médico, e ele escreve para o seu filho, falando para ele ter um caráter, para ele ter um bom comportamento ético profissional na atuação da sua atividade, né? Então, ele nos chama atenção, e ali ele fala de princípios basilares que vão formar a ética. Então, nós vamos discutir isso com vocês, tá? Ela também falou para mim que ia tirar um questionário para vocês aqui deste texto. Então, nós vamos tirar alguns questionários, algumas perguntas simples, tá? Para vocês, durante a semana, para vocês possam fazer, até a próxima aula, e aí vocês vão lendo esse texto aqui, vão respondendo, vão enviando para mim, a gente vai lendo, a gente vai discutindo, tá? Mas o importante é que vocês leiam este material aqui, para a gente não ficar perdido nas nossas aulas, tá, ok? Para a gente não possa ficar muito, assim, aéreo a essa matéria. Certo? Então, vou fechar esse material aqui. Beatriz. Olha, gente, muita gente vai entrando assim, e às vezes eu tenho que fechar o meu rosto aqui, para ir, senão eu não vejo quem está entrando ou não, tá? Às vezes é isso, tá bom? Isso. Então, ótimo, tá, Gabriel? Então, vou postando esse material para vocês assim que a sala de aula estiver lá, e já tarefa de casa. É importante que vocês leiam isso daí, esse material para vocês. Outros também eu vou trazer para vocês, tá? Gente,
apesar de nossas aulas estarem começando praticamente agora, já quero tranquilizar a todos vocês que ninguém vai ficar com prejuízo, principalmente no que diz respeito ao acesso à sala de aula, no que diz respeito à questão do material que vocês irão receber. Vou mostrar alguns slides aqui para vocês. Vocês vão ter esses slides, tá? Sem problema algum durante a semana. Tem os materiais, a gente vai postando para vocês, os resumos, alguns textos, tá? Tem um material que vocês poderão acessar também no Saga, dentro do portal Moodle, com a senha de vocês e o usuário de vocês. Eu só peço para vocês que vocês esperem um pouquinho, né? Pois foi um problema aí que aconteceu, as salas já estavam todas prontas, e a professora Viviane, mas o professor Alisson já está cuidando disso daí, tá? Mas no que diz respeito a conteúdo, por exemplo, vocês não vão ter prejuízo, tá bom? E aí a gente vai trabalhando e vai conversando com vocês durante as nossas aulas, beleza? Então, deixa eu mostrar aqui para a gente começar as nossas aulas. Deixa eu fechar isso aqui. Estava tendo aula de economia. Vamos escolher aqui um slide, né, para nós trabalharmos. Pode ser esse daqui. Pois é, gente. Este assunto é muito interessante, esse é um assunto muito interessante de nós discutirmos sobre ética e sobre moral nos nossos dias. Por quê, gente? Nós estamos, na nossa sociedade brasileira, neste momento de pós-modernidade, nós estamos vivendo uma situação, uma crise ética, moral muito grande, principalmente na nossa sociedade aqui agora, né, no Brasil. Nós podemos perceber isso, ultimamente, entre os nossos representantes, os nossos governantes. Esses representantes políticos, eles têm nos deixado aquém da realidade que esperávamos deles, que fossem pessoas que buscassem os interesses nossos, né, da nossa coletividade, que buscassem o interesse da sociedade como um todo, não seus próprios interesses. E muitos desses governantes, né, eles fazem qualquer coisa para tirar vantagem, né? Eles usam o jeitinho brasileiro para o jeito de levar vantagem em qualquer coisa para atingir os seus próprios interesses. E aí nós temos visto os sérios problemas que têm acontecido na nossa sociedade, no mundo político, que refletem que refletem nas relações econômicas, que refletem nas relações sociais, e que tem trazido, tem sido muito negativo para nós nos últimos tempos, né? Então, há 10 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos um problema, e esse problema de corrupção, ele ganhou as páginas das notícias, nas mídias, né, televisivas, com o problema do mensalão, né? Alguns governantes, líderes de alguns partidos políticos, eles cobravam propinas, eles cobravam uma mensalidade das pessoas que faziam parte do partido político para continuarem perpetuando ali no mercado, né, nas relações de poder, no controle do poder. Então, esse foi o problema do mensalão que nós vimos há 10 anos atrás. A gente pensou que esse problema estava resolvido, e quando nós menos esperávamos, o problema da Lava Jato aí, ele estourou. O fato, gente, é que, ultimamente, nós, no mundo político, nós observamos aí os 4 últimos presidentes, né, nossos, da República, todos eles envolvidos com problemas de corrupção. E por que nós estamos falando aqui? Porque essas pessoas
que nós depositamos esperança, né? Essas pessoas buscam os seus próprios interesses e por qualquer meio para atingir um determinado fim, que é perpetuar no poder, eles fazem qualquer coisa que alheio ao comportamento ético moral para chegar a um determinado fim, que é manutenção do poder. E então, se observarmos aí Michel Temer, Dilma Rousseff, tá? A, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, todos eles estavam envolvidos com problemas de corrupção. Alguns foram até impeachmentados, outros foram até presos. Não tem ninguém, Gabriel, não tem ninguém aqui pedindo autorização para entrar, Gabriel. Deixa eu ver aqui no grupo. Deixa eu ver aqui. É a Giovana. A Aldacir? É o Aldacir? Tem 2 pessoas. Mas aqui, para mim, ninguém. Tenta sair e entrar de novo, por favor. Gente, nós não estamos usando o Zoom, porque o Zoom é com 40 minutos e ele cai muito. Nós tivemos muito problema. Então, a faculdade está padronizando isso daqui. Mas até agora, o Gabriel, ninguém apareceu pedindo autorização aqui para mim entrar. Está aqui aberto, é só ligar e a gente autoriza, sem problema algum. Tá bom? Então, vocês já ouviram, né? Vocês já ouviram. E eu acabei de dizer aqui, muitas vezes... que ótimo, Daci, tá joia. Muitas vezes vocês já ouviram aquele ditado que o brasileiro ele gosta de levar vantagem em qualquer coisa, né? Então, o brasileiro está sempre dando o seu jeitinho para tirar a sua própria vantagem. Isso daí serve até para caracterizar a nossa sociedade, alguns setores da nossa sociedade, no que diz respeito a esse comportamento ético-moral, mas isso expressa um negativismo muito grande, porque o que se espera da sociedade é que tenha, que a sociedade ela busque os determinados princípios e valores estabelecidos pela moral da sociedade, né? Que todos, então, possam respeitar uns aos outros e que nós não possamos levar vantagem em qualquer coisa. Esse lema, por exemplo, de levar vantagem em qualquer coisa, ele foi criado, pasmem, na década de 70, por ocasião da Copa do Mundo de Futebol em 1970, tá? Em 1970, o Brasil foi tricampeão do mundo. E depois que ele foi tricampeão do mundo, muitas pessoas, os diversos jogadores foram convidados para fazer diversas propagandas políticas, diversas propagandas, né, na televisão. E um deles, Gerson, ele foi chamado para fazer uma propaganda do cigarro, aquele cigarro chamado Free, que significa liberdade. E ali naquela propaganda, mostra um desportista, mostra ele como um cara de sucesso, um cara vencedor, mas, no final, o slogan maior é que aquele que fumava o cigarro, aquele que tinha liberdade para fazer o que bem entendesse, era aquele cara que conseguiria ser o vencedor e de sucesso, que levaria vantagem sobre todas as pessoas. Gente, isso ficou arraigado no imaginário da população. Isso ficou arraigado na sociedade daquela época e tem sido transmitido, infelizmente, para nós que nascemos depois deste período, né, nascemos no meio deste ambiente aí. Vejam como uma propaganda influenciou e exacerbou um sentimento que já estava gravado no próprio imaginário nosso. Então,
de lá para cá, essa ideia, vamos chamar assim, infelizmente, tem corrompido a nossa sociedade. E nós não estamos valorizando o comportamento ético, moral. Na atuação das diversas atividades profissionais, nós temos uma série de problemas nas atividades profissionais, pois muitas pessoas têm se preocupado, tem se preocupado em tirar vantagem, tem se preocupado em ganhar dinheiro, em ganhar a vida. Nem que para isso ele tem que usar a sua profissão para, de uma maneira ou de outra, de uma maneira ou de outra, tirar a vantagem em relação aos consumidores, em relação àqueles que procuram para alguma solução de algum problema dentro das atividades profissionais. Então, infelizmente, na nossa sociedade, acaba assimilando esses gestos políticos que acontecem no dia a dia, e esses gestos vão se tornando banais, né? Tem um livro muito interessante, que eu gosto muito, que fala sobre ética e comportamento do eleitor brasileiro. É de Alberto Pereira, um professor da USP, que escreveu na sua tese de doutorado o seguinte título: o que é que pensa a cabeça do eleitor brasileiro? O que pensa o eleitor brasileiro? Como é a cabeça do eleitor brasileiro? E aí ele faz uma série de perguntas sobre o mundo da política, sobre as atitudes dos políticos brasileiros. E aí ele faz assim, você concorda que a corrupção faz mal ao Brasil, à sociedade brasileira, que traz uma série de prejuízos políticos e sociais para a sociedade brasileira? Sim, todo mundo fala. Não, é verdade, traz uma série de problemas. Mais de 90% faz essa afirmação. Traz muitos problemas. Problemas como Caixa 2, é errado, Caixa 2 tem que ser punido? Sim. Aí ele inverte a pergunta e fala assim, mas e você, na sua empresa, você tem Caixa 2? Aí o índice de pessoas respondendo já é alarmante. Mais de 60% das pessoas afirmam que tem Caixa 2. E muitos afirmam que se faz um Caixa 2 diante da necessidade. E outros vão falar que tem o Caixa 2 e que se tivesse a oportunidade de também fazer a mesma coisa que outros fazem, no que diz respeito ao Caixa 2, fariam. Por quê? Fariam porque se ele não fizer, ele fica na contramão da sociedade, pois todos os outros também fazem. Né? Então, isso é um comportamento muito ruim, isso não é um comportamento bom, e isso daí é muito errado. Né? Bom, isso aí é só o que nós estamos falando, é só uma introdução do assunto que nós vamos tratar aqui com vocês. Né? Aqui com vocês. Estou liberando aqui para o pessoal, tá? Vocês não estão vendo os slides, né? Agora, né? Não, então tá bom. Eu já posto aqui. É porque tem pessoas que estão tentando postar. Eu vou conversando aqui e a gente vai falando, né? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer na nossa discussão e nas nossas aulas, tá? É abordar o termo ética e moral. Ética e moral, muitas vezes, é tratado como sinônimo, tá? É tratado como algo que como se fossem coisas iguais, dois termos que são tratados como a mesma coisa. Bom, mas existem
diferenças. Existem diferenças, e essas diferenças nós vamos tratar aqui com vocês. Bom, mas antes da gente prosseguir, vamos falar um pouquinho a questão da ética e situar ela aqui na sociedade. Bom, por que isso? Porque vivemos em sociedade. Os seres humanos vivem em sociedades, né? Desde cedo, Aristóteles já chamava a atenção para a gente e falávamos que que os seres humanos é um animal político, é um animal que vive em sociedade, só consegue viver bem se for em sociedade. Bom, se é assim, cabe então nós pensarmos e cabe então nós respondermos a seguinte pergunta: como é que eu devo agir perante os outros? Como deve ser a minha conduta diante dos meus amigos, dos meus semelhantes, né? Parece uma pergunta banal, parece uma pergunta fácil de ser respondida, mas não é. Nós vamos ver. Por quê? Porque no nosso dia a dia, nós nos deparamos com diversas situações. Essas situações, elas nos exigem uma decisão pessoal. Então, toda vez que isso ocorre, nós estamos diante de um dilema ético-moral, e esse dilema ético-moral, ele envolve um julgamento moral da realidade. E aí nós vamos decidir de acordo com aquilo que nós consideramos o que é bom, o que é justo, o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, o que é lícito, o que é ilícito. Então, nós precisamos já começar a entender, tá, o significado de moral e ética para avançarmos nessa discussão. Ética, tá, é uma palavra, ela é uma palavra de origem grega, e ela tem duas interpretações possíveis. Ela vem da palavra ethos, tá? Essa palavra ethos, ela está relacionada com comportamento, ela está relacionada com caráter, tá? E essa mesma palavra, assimilada pelos gregos, pelos romanos, ela ganhou uma outra conotação. Ela ganhou a conotação de mores. Mores significa moral. Moral significa de acordo com os costumes, de acordo com aquilo que é aceito e praticado na relação da própria sociedade. E aí, talvez, na própria origem da palavra, nós temos aí a confusão que se faz entre ética e moral. Embora os dois termos, então, estejam inseridos dentro na área do comportamento humano, eles não são termos equivalentes e, muitas vezes, também são utilizados como sinônimos. Mas, na análise do termo, nós vamos ver que ela tem diferença. E qual seria a diferença? A diferença a primeira diferença inicial é que a ética, quando nós falamos em caráter, nós estamos falando de princípios que moldam este caráter. Então, a ética é a parte teórica da discussão do caráter, tá? E mores, a moral, ela significa a parte prática da expressão do caráter na vida da sociedade, que está relacionado com os costumes da nossa sociedade. Então, segundo, nós poderíamos conceituar moral como um conjunto de normas, um conjunto de princípios e costumes que orientam o comportamento humano, tendo como base os valores próprios de uma determinada comunidade ou grupo social. Este é um conceito bem amplo, é um conceito fácil de entender, de Gilberto Contri, um dos livros dele, um dos livros que nós vamos utilizar e que vamos mostrar para vocês. Então, neste conceito aqui, moral é um conjunto de normas,
é um conjunto de princípios e é um conjunto de costumes que orientam que o comportamento humano dentro de determinada sociedade ou grupo social dentro de um período histórico. Se vocês analisarem o texto que a professora Júlia deixou para vocês e fizerem a leitura dele, vocês vão ver que a moral e a ética, ela tem algumas características específicas, algumas características básicas. Por exemplo, a moral, ela é normativa, tá? Ela tem um caráter de lei, se é de lei, ela tem um caráter obrigacional, onde todas as pessoas têm que cumprir e fazer as mesmas coisas estabelecidas pela moral, pelo comportamento da sociedade. Então, a moral normativa, tá? A moral como característica normativa, ela parte de um conjunto, então, de regras, de valores, de tabus, de proibições, tá? Que provém de fora do próprio comportamento do ser humano e que são cultivados dentro de um grupo social e são postos e colocados pela própria cultura, pelos costumes sociais, pela política, pela religião e pelas ideologias, né? Pelas ideologias. Então, a moral sendo um fruto de costumes, de coisas que são aceitas dentro da sociedade, e então elas passam a ser impostas dentro de cada sociedade, tá? As comunidades e os grupos, as comunidades do qual fazemos parte, e os grupos sociais, eles são distintos. Cada um de nós vivemos em grupos separados, distintos, nós estamos inseridos no meio social, e que são também diferentes, seja ele por causa de um posicionamento geográfico, seja ele por causa do tempo, tá? Não interessa. O fato é que os valores dos quais nós vivemos, né, eles vivemos e praticamos no nosso dia a dia, na nossa atividade, na nossa atividade no dia a dia, tá? Eles são de códigos morais de diferentes situações, de diferentes momentos históricos. Nesse sentido, então, a moral tem como característica ser mutável e está diretamente relacionada com as práticas culturais, tá? Então, a moral hoje que eu faço, que eu pratico, que todos nós fazemos, é algo que ela pode ser modificada. Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, ela pode ser completamente diferente do que a moral estabelecida no nosso dia a dia. Um exemplo, um homem ter mais de uma esposa é moral. A poligamia, vamos dizer assim, é moral em algumas sociedades, principalmente nas sociedades mais arcaicas. Mas hoje, na nossa sociedade pós-moderna, no momento atual de pós-globalização, as pessoas serem poligâmicos, ela, inclusive, é proibido e é um comportamento ilícito que está fora da regra da sociedade. Mas, em outra época, isso era um comportamento aceito e era um comportamento até, num certo sentido, permitido, né? Bom, a ética é o estudo reflexivo, tá, das diversas morais. A ética é o estudo reflexivo dos diversos comportamentos expressos por nós na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. A ética, ela tem como objetivo explicitar, ela tem como objetivo buscar o sentido das coisas. Por que é que nós temos este comportamento ético? Por que nós fazemos o que fazemos? Qual o sentido? Qual o espírito do comportamento moral nosso no dia a dia? Ou seja, as concepções
A ética é o estudo reflexivo das concepções do nosso ser humano, da nossa existência humana, que vai sustentar a determinada moral. Então, ética nada mais é do que uma reflexão sistemática sobre o próprio comportamento da moral. A ética, ela vai investigar, ela vai analisar, ela vai explicar a moral em uma determinada sociedade. A ética, ela é baseada em princípios e valores que são a base da sustentação moral de uma sociedade. Então, a ética, ela está preocupada com os princípios e com os valores. E esses princípios e valores, segundo a ética geral, eles não se modificam com a época, com o pensamento, com o tempo, com a ideologia. Estes princípios, eles são o suporte, eles são a base de uma sociedade, tá? Então, a ética, ela é o regimento, é a análise da lei do ato do ato moral que fazemos no dia a dia. A ética é o próprio controle da qualidade da moral, tá? Daí, por exemplo, os códigos de éticas profissionais. Daí, os diversos códigos de ética que estão também relacionados com a própria religião, uns códigos de conduta de cada profissional, os códigos de conduta do design gráfico, que nós vamos ver, os códigos de conduta do advogado, e assim por diante, tá? Esses códigos, eles servem de parâmetros, eles servem de diferentes análises das microsociedades que vivemos, que estamos inseridos dentro de uma sociedade maior. Então, nesse sentido, gente, a ética define-se como o conhecimento, como a teoria, como a ciência do próprio comportamento da moral. O Rafael, que é o representante da turma de vocês aí, ele tem um comportamento ético-moral, né? Ele tem um comportamento ético-moral, ele tem uma forma de conduta na sociedade, né? Uma atuação dentro da sociedade, e é por meio da ética que a gente faz a análise do comportamento do Rafael. Se o Rafael é o que é, isso é a moral que ele exerce dentro da sociedade. Mas para mim entender essa moral, esse comportamento do Rafael, eu preciso entender, então, de ética. É a ética que me faz entender aquilo que o Rafael faz, o porquê que ele faz, qual o objetivo que ele faz, e assim por diante. Então, a ética é o que faz, é aquilo que me faz compreender, é aquilo que explicamos sobre a moral, é aquilo que justificamos, é aquilo que analisamos, é aquilo que criticamos, né? É a moral da sociedade. Para quê tudo isso? Para servir de parâmetro para a gente, para ser definidora dos princípios e dos valores que vão nortear o nosso comportamento, a nossa moral dentro da sociedade. Então, nesse sentido, a ética, né, o conceito de ética, ele é muito mais amplo, muito mais rico do que o próprio conceito de moral. Ética está relacionado, né? Ética está relacionado com reflexão teórica sobre a moral, sobre as revisões, vamos chamar assim, críticas e irracionais sobre a conduta, sobre a atividade do homem. É o estudo geral daquilo que é bom, daquilo que é mal, como nós já falamos, daquilo que é correto, incorreto, justo, injusto, adequado, inadequado, independentemente do padrão social, né? Bom, vamos falar rapidamente também dos indivíduos e os seus aspectos relacionados com a moral, né? Como nós já falamos aqui, a moral é um conjunto, vamos dizer assim, de normas que determinam como deve ser, olha só,
essa palavra é muito utilizada em filosofia. A moral é um conjunto de normas que determinam como deve ser o comportamento quanto às ações realizadas de acordo ou não com tais normas que são aceitas dentro da sociedade. Pois bem, vamos imaginar aqui, por exemplo, que uma pessoa, desde a infância, esteja influenciado, e estamos influenciados, né, desde a nossa infância, pelo meio social que nós vivemos. Nós vivemos dentro, nascemos, já fazemos parte de uma família, logo estamos fazendo parte da escola, da igreja, nós temos amigos, nós somos influenciados pelos meios de comunicação, né? Principalmente a televisão, e assim vai. E o que vai acontecendo? Nós vamos adquirindo princípios morais. Então, desde quando nós nascemos, tá? Desde quando nós nascemos, o sujeito vai se deparando, então, com um conjunto de normas que já estão estabelecidas e são aceitas pelo meio social e que nós não questionamos e que nós não discutimos a validade dela e que simplesmente nós vamos fazendo, que nós vamos assimilamos de maneira passiva no dia a dia, né? Isso que fazemos é o aspecto social da moral, tá? Mas tem uma questão. A moral, ela não se resume no aspecto social, tá? À medida que os indivíduos vão desenvolvendo a própria reflexão crítica, que vão tendo contato com outros valores, que vão assimilando conhecimento, que vão tendo contato com outros valores, que vão sendo herdados de outros grupos sociais, essa pessoa, ela começa a questionar essas normas, e aí ela vai ter que fazer uma decisão. Ela vai ter que decidir, ou decidir aceitá-las, essas normas, ou negá-las. A decisão, então, de aceitar uma norma ou de não aceitar essa mesma norma é fruto daquilo que nós chamamos de reflexão pessoal, de uma reflexão crítica da realidade que todos nós somos obrigados a fazer no nosso dia a dia, né? Essa reflexão pessoal, crítica, consciente, é chamada dentro de filosofia de interiorização. Nós interiorizamos vários aspectos sociais, tá? E esta interiorização da própria norma é o que qualifica o ato como moral ou imoral. Então, depende muito da nossa reflexão física, da nossa reflexão crítica da realidade. Então, o ato, se nós não interiorizarmos esses aspectos sociais, o ato, então, ele não será considerado um ato moral, pois eu não estarei aceitando o aspecto social expresso na sociedade em que nós vivemos. Então, eu estou rompendo com essa estrutura social. Então, eu estou tendo um comportamento que não é compatível com a moral da sociedade, tá? Então, o ato não é um ato considerado moral, é apenas considerado um ato que é baseado em determinados instintos, pelos hábitos, pelos costumes, né? Pois bem, a maneira como a consciência nossa, individual, vai reagir diante das normas dependerá, então, de vários elementos referentes a cada pessoa que está aqui, né? Aqui na sala, aqui agora. Vai depender do regime político, vai depender da organização social, vai depender do sistema econômico, vai depender das instituições culturais, vai depender daquilo que assiste na televisão, vai depender da religião, vai depender do tipo de família do qual ele nasceu. Então, então o sujeito, ele vai criar uma infinitas possibilidades, ou então vai até impor obstáculo à realização moral,
Vamos pensar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui e pensar sobre essa questão da interiorização. Vamos ver aqui um exemplo. Se um condutor de veículo, numa via na rua, numa via urbana, parar antes da faixa de maneira espontânea e permitir, por exemplo, o Rafael, a Brenda, outra pessoa aqui, atravessar a rua, respeitando as pessoas e aquilo que está expresso no Código de Trânsito, ótimo, beleza, tranquilo. Isso é um comportamento moral, isso é um comportamento correto de acordo com os costumes da sociedade. Entretanto, né, se o sujeito está passando ali, naquela faixa de trânsito, e ele, ao invés de parar o veículo, acelerar, né, ele, então, está rompendo com a moral estabelecida dentro da sociedade. Lógico, em consequência disso, poderá receber uma multa, né, e reprovação do próprio meio social. Por quê? Porque o seu cumprimento estaria simplesmente vinculado ao cumprimento da lei, tá? Ou seja, ele poderia até respeitar um cidadão que estivesse atravessando a rua, mas ele faz isso não porque ele aceita ou porque ele respeita as pessoas, mas porque ele tem que cumprir o código de lei, senão ele seria multado, tá? Nesse exemplo aqui, o comportamento moral da pessoa, o bom comportamento moral, baseado em valores ético-morais estabelecidos, deveria ser feito de bom grado, deveria acontecer de maneira natural, independentemente da obrigação, da vantagem ou do prejuízo que poderia acontecer. Nesse sentido, quando praticamos um ato moral, podemos até sofrer consequências negativas, pois o que é o ato moral para uns pode ser amoral para outros ou imoral para outro grupo de pessoas. O sujeito, e olha, nós estamos falando aqui dois conceitos, eu falei amoral e imoral. Então, o sujeito amoral é aquele que desconsidera qualquer tipo de regra ou normas morais. O sujeito imoral é aquele que conhece as regras e vai contra ela. Olha, quem sabe a gente pede isso na prova. Vocês estariam aptos? Me respondam aí, por favor. A diferenciar o sujeito moral ou imoral. Tem algum problema nisso daí? Tem 28 aqui. Deixa eu ver quem que eu vou escolher aqui. Vamos ver se está aqui. A Brenda, não, muito bem. Deixa eu ver. Anne, você tem algum problema em identificar isso daí? Cauê? Tá ótimo. Eu vou aqui. Então, muito bem. Na verdade, eu perguntei para saber se vocês estavam aí. Que ótimo. Sim, eu posso posso diferenciar aqui para vocês. Então, por exemplo, o sujeito amoral, tem o sufixo a. A significa não, moral. Então, o sujeito amoral é aquele que desconsidera as regras morais. É aquele que não entende as regras morais, tá? O sujeito moral é aquele que conhece as leis morais, as regras, mas ele é contra eles, tá? Não é imoralidade aqui, não é no sentido de perversão. O sentido aqui de imoralidade, dentro da filosofia, significa aquele que é contra as normas, é aquele que é contra as regras, ok? Gente, eu estou gravando isso daqui, tá? E eu vou postar para vocês aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que não estão aqui assistindo, ouvindo essa aula. Então, pode ficar despreocupado também, tá? Bom, vamos continuar.
Então, nós podemos dizer que o campo da moral é vastíssimo, né? A reflexão da moral, a reflexão do assunto, o que é moral, é vastíssimo. E aí surge até algumas perguntas, né? Por exemplo, vamos ver quem está aqui. Tem mais alguém lá? Isso, tá, ok. Ah, então surgem algumas perguntas. O que devo fazer para ser justo? Né? Quais os valores, quais são os melhores valores, ou quais os princípios que eu devo escolher para guiar a minha vida, para ensinar os meus filhos? Existe uma hierarquia de valores que devem ser seguidos na minha vida, na minha atividade profissional, e aí cada um de nós poderemos escolher esses valores, estabelecer aquilo que é correto para a minha edificação como um bom profissional, como uma boa pessoa, né? Então, que tipo de ser humano eu devo ser nas minhas relações comigo mesmo e com os meus semelhantes e com o meio ambiente em que vivemos? Que tipo de atitudes eu devo praticar como pessoa, como cidadão? Tem muita gente que diz o seguinte: faça, como é que é? Me ajude. Faça o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Né? Será que deve ser essa a atitude nossa? Né? Bom, existe uma socióloga que eu gosto muito, né? Marilena Chauí, é um livro dela, depois eu posso disponibilizar para vocês. Ela fala o seguinte: para que haja uma conduta moral, é preciso que exista uma pessoa. Essa pessoa seja um sujeito ou um agente consciente, isto é, que conheça a diferença entre bem e o mal, entre o certo e o errado, o que pode e o que não pode fazer, o que é proibido e o que não é proibido. Ou seja, uma pessoa que tem uma consciência moral, não só conhecer tais diferenças, entender isso, compreender essa realidade, mas, acima de tudo, ter uma capacidade de julgar os atos e as condutas e ações dos valores morais, e ações em conformidade com os valores morais. Pois cada um de nós que sabemos as diferenças, que temos a consciência crítica da realidade, né, nós devemos ter consciência e ter responsabilidade pelos nossos atos. Nós devemos ter consciência e ter responsabilidade pelos nossos atos. Então, para Marilena Chauí, consciência e responsabilidades são indispensáveis na vida ética de cada pessoa. Nesse sentido, a consciência moral de cada um de nós, né, é uma capacidade de deliberar diante de muitas alternativas que nos aparecem no dia a dia. Quantos de nós aqui temos que tomar determinadas decisões durante o nosso dia a dia, né? E essas decisões nossas, elas visam o nosso próprio interesse ou visam o interesse da coletividade? Os gregos sempre afirmavam que o que valia era a realização da coletividade. Este seria o bem maior da sociedade, né? Então, nós precisamos ter a capacidade de avaliar, nós precisamos pesar as nossas motivações pessoais, as exigências feitas pela própria situação, e muitas vezes aquela situação no qual nós convivemos, elas parecem que são boas, né? E às vezes a gente quer fazer alguma coisa que a nossa consciência até nos diz ao contrário, mas
enfim, fazemos, né? Então, o fato é que para nós seguirmos a moral, precisamos ter a obrigação de respeitar aquilo que está estabelecido. Se assim for, nosso comportamento está baseado nos princípios éticos morais estabelecidos, né? Então, o sujeito moral e ético, tá? Tem que preencher as seguintes condições, algumas das condições. Primeiro, tá? Ser uma pessoa consciente de si e dos outros, ou seja, ser capaz de refletir, de reconhecer a diversidade, a pluralidade de pessoas, reconhecer que outras pessoas também são pessoas de capacidade, são sujeitos éticos iguais a ele. Quando nós falamos sujeito éticos, gente, isso é muito importante, pois quando nós falamos sujeito, nós estamos identificando a pessoa como aquilo que ela é, como aquilo que ela a sua capacidade de ser. Sabe por quê? Porque o outro não é o demônio, o outro não é coisa, o outro é um ser humano. E esse ser humano do outro lado, tá? Ele é igual a nós. Então, eu preciso ter consciência disso. Este é o primeiro passo para mim ter uma boa, ser um bom sujeito ético, moral, de acordo com os pensamentos de vários dos filósofos e daquilo que foi trabalhado pelos gregos, tá? E que nós vamos falar especificamente de cada um deles mais para frente. A segunda característica é ser dotado de vontade. Você tem que fazer aquilo que você tem que fazer de bom, assimilar os comportamentos éticos, morais, porque você tem vontade de fazer, porque você tem capacidade de fazer, porque você acha que é correto, o que é bom. Se você não tiver essa capacidade de controlar, de orientar os seus desejos, seus impulsos, os nossos desejos, melhor dizendo, né? Os nossos desejos, os nossos impulsos, os nossos sentimentos, tá? Aí, então, nós não vamos ter uma boa capacidade de decidir sobre as coisas, né? Então, eu preciso ter essa vontade, eu preciso fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer, ou seja, ter uma consciência crítica de decidir isso. Não é ser obrigado, por este professor que está aqui falando com vocês, não é ser obrigado pelo professor Wallace, professora Júlia, ou professora Viviane, ou pelo seu pai e sua mãe, simplesmente pelo fato de ser pai e mãe, ou um pastor, ou um padre. Não, é você fazer aquilo que você quer fazer, porque você tem a consciência crítica de que aquilo é certo, de que aquilo é bom, porque você foi ensinado dentro de determinados princípios e valores considerados bons. Terceiro, ser responsável, né? Ou seja, avaliar a sua própria consequência. Então, nós temos que medir muito os nossos atos, né? Muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes a gente esbraveja com a esposa, com os filhos, briga com os nossos amigos. As palavras nossas são venenosas, né? E dizem o ditado que aquilo que sai da boca do homem faz um mal terrível, né? Isso aí é um problema sério, pode ser aplicado aqui. E, acima de tudo, você precisa ser livre. O que quer dizer isso? Você ter a capacidade de oferecer-se, né, como causa interna dos seus próprios sentimentos, atitudes e ações, não estar submetido a outra pessoa. A liberdade é uma capacidade de cada um escolher diante das várias alternativas possíveis, é a capacidade de você poder autodeterminar-se, dando a si mesmo as suas regras de condutas, ter a capacidade de fazer boas escolhas, né? Então, se todos nós reunirmos essas capacidades, tá? Nós teremos condições plenas de sermos um sujeito ético, moral melhor e podermos contribuirmos, né, para uma sociedade melhor
e mais justa, na medida em que façamos tudo isso de forma espontânea, como algo necessário diante de certas normas de conduta, de certas normas de conduta social. Ok? Ok, gente? Alguma dúvida? Nós já temos 1 hora aqui. Quer que a gente vá mais um pouquinho? Só para a gente terminar aqui, tá? Bom, a ética, então, ela é aplicada moralmente, e a gente fechando aqui o nosso link. A ética, ela é aplicada moralmente nos códigos legais. Há uma relação muito grande entre moral e direito. Talvez na próxima aula a gente fale isso. Por quê? Porque o direito é um código legal. E nós estamos envolvidos com vários códigos legais, entre eles o Estatuto do Profissional do Design Gráficos, né? Por que isso? Porque esses códigos são leis. Leis são instrumentos de regulamentação social, tá? É uma forma de normatizar as atitudes das pessoas, morais ou não. Então, daí nós temos, então, os códigos de éticas. Esses códigos de éticas, eles são documentados e normatizados com parágrafos, com capítulos, tá? E pode ser aceitos em alguma cultura como uma forma de uma redação, tá? Mas, quando nós usamos a expressão de ética profissional, o termo ética significa o conjunto, tá, de princípios que regem, que devem ser observados pelos indivíduos no exercício da sua profissão, tá? É assim que nós falamos, então, de ética jornalística dos advogados, dos médicos, tá? Na área da computação e do design gráfico. Ok? Beleza, gente? Só para finalizar. Quem é No Name? Pedro Ricardo, Aldacir, tá bom? Então tá, gente. Olha, tarefa de casa. Eu vou postar durante a semana para vocês tudo isso que nós falamos aqui para vocês, está no texto que a professora Júlia disponibilizou, que muitos de vocês têm acesso. Quem não tiver, não tem importância, tá? Aí leiam o texto durante a semana e aí a gente vai discutindo este texto aí, trabalhando ele com vocês, ok? Durante a semana, ok? Alguma dúvida? Então tá. Eu vou parar a gravação, né? Eu vou parar a gravação e nós vamos discutindo isso e trabalhando esses termos. Lembrando que durante a semana também, durante esse curso nosso, enquanto a professora Júlia estiver ausente, nós estaremos aqui gravando umas aulas ou outras assíncronas para vocês, tá? E disponibilizando também no portal. Rafael, que está aí na figura de representante por enquanto, avisem a turma aí que eu vou disponibilizar essa gravação para vocês. Poderia agora disponibilizar o link para vocês dessa gravação para alguns assistirem, mas eu não vou fazer isso porque eu sei que muitos de vocês estão assistindo isso daqui pelo link, pelo celular, e muitos não conseguirão assistir porque pesa muito, dependendo do celular que a pessoa tenha. Então, eu vou converter isso daqui, zipar e jogar no YouTube. E aí vocês assistem, entra no canal da gente lá, tem muita matéria lá, e que queiram assistir, tem muita coisa relacionada com ética profissional também. Então, não fiquem preocupados com nada com respeito ao material durante a semana. Ok, gente, então? Ok. Então tá jóia. Vou parar a gravação e é um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado, então. Ok?
Até mais. Boa noite para todos vocês. Estou parando aqui. Até mais.